Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. É já este dia 13 de junho de 2025, uma sexta-feira, na Cordoaria da cidade do Porto, que a Fundação Inatel vai assinalar os seus 90 anos de existência, com uma gala multimédia chamada Inatel 90 anos o Musical. Uma criação do seu diretor do Departamento de Inovação Social, Rui Calarrão. Muito bem-vindo ao Germano Campos Entrevista. Vou começar por lhe perguntar, obviamente, que espetáculo vai ser este, que deve estar a ser preparado com todo o cuidado, porque não é todos os dias que uma instituição tão respeitada como a Inatel comemora 90 anos. É verdade, nós estamos a preparar este espetáculo já há algum tempo, para que a partir das 22 horas do dia 13 de junho, uma sexta-feira, possamos levá-lo. Contamos com alguns milhares de espectadores no Largo Amor de Perdição, a conhecida Cordoaria. É um espetáculo dos 90 anos da Fundação Inatel, um pouco na sequência daquilo que tem sido feito ao longo das várias décadas. A Fundação Inatel entende que sempre que comemora um aniversário o faz com uma iniciativa, mas quando passamos uma década fazemos com algum espetáculo mais forte, que pretende dar a conhecer ainda mais a nossa casa. Fizemos-lo assim nos 80 anos no Terreiro do Paço, em Lisboa, onde tivemos 400 artistas em palco e cerca de 60 mil pessoas, e vamos agora fazê-lo no Porto, numa atitude clara de descentralização. Então, o espetáculo vai ser um espetáculo multimédia de grande formato. Convidámos Fernando Pereira, acompanhado por Cristiana Águas e Joana Couto, e com a banda musical de Friamundo, para que, com 80 figuras em palco, possamos dar voz e também imagem a esta iniciativa. Quer dizer, o Fernando, só por ele, vale 50 no mínimo. Vale, e é por isso já vamos mesmo. falar com o Fernando. Ele vale bastante, não é? Portanto, 3 pessoas em palco são para aí 75, não é? É verdade, porque não podíamos deixar de convidar. Nós tínhamos duas opções. Ou convidar um leque de artistas que pudesse, de alguma forma, homenagear a música portuguesa e estas 9 décadas de existência da Fundação Inatel, ou convidar o Fernando Pereira, que reúne todas essas potencialidades. Essas valências todas, não é? Todas. E daí que o convite era inevitável. Isso é muito mais barato do que estar a pagar 90. Seguramente. Também. Não foi essa a razão principal, mas essa também é uma razão de peso, sem dúvida. E então nós teremos um espetáculo que não é um concerto musical só por si. Trabalharemos em 3 palcos. Um palco principal com a presença destas 80 figuras que vão estar no Largo Amor de Perdição, e 2 palcos mais secundários, onde em determinados medleys, porque vamos trabalhar muito com medleys relacionados com cada década. Nem podia deixar de ser, porque senão teríamos no mínimo 3, 4 horas de espetáculo, não é? Porque cada época está tão bem definida em termos musicais e tão rica no seu conjunto que era impossível estar a detalhar cada uma delas. E essa foi uma das dificuldades que tivemos. Em conjunto com o Fernando Pereira, elaborámos a nossa lista de músicas, porque nós... A vossa playlist, no fundo. Ao fim e ao cabo é a nossa playlist. Porque existiu alguma dificuldade em elaborar esta playlist de 9 décadas, porque há mesmo muitas músicas que são icónicas e que nós, de alguma forma, gostaríamos de levar para que homenageássemos esses artistas, e a Fundação também recriasse de alguma forma a sua vida destes 90 anos. Mas temos este espetáculo multimédia de grande formato que conta com um ecrã gigante. É uma tela de cinema de 20 metros por 15, onde iremos passar os momentos mais marcantes, dentro da nossa ótica, mais marcantes das 9 décadas. Isso não só... Das 9 décadas do Inatel?
do Inatel. Então, só uma pergunta. Em termos de fotografias, com certeza que existem. Em termos de imagens, vocês têm as primeiras imagens de 1935 ou não? Nós vamos ter imagens de 1935. Restauradas. Exatamente, em que a FNAT foi criada em 1935. Foi criada... A Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. Exatamente, é isso mesmo. E foi criada um pouco à semelhança da Dopo Lavoro de Itália, que também era uma instituição que se dedicava à ocupação de tempos livres dos trabalhadores, e a FNAT foi também nessa senda criada. E nós, então, o que iremos apresentar nessas 9 décadas? Nós teremos um vídeo de abertura em cada década que retrata, de alguma forma, cada uma das décadas. Um vídeo que foca uma componente internacional, uma componente nacional e também algo que tem a ver com a Fundação Inatel e, neste caso, a FNAT, porque na primeira década de 1935 a 45 estamos a tratar da FNAT. Naturalmente que, em termos musicais, a rádio estava a nascer, justamente a emissora nacional nasceu há 90 anos. O cinema português tinha alguns momentos musicais, algumas coisas, mas o resto vinha tudo da revista, com certeza. E é aí que vocês vão buscar a inspiração? Sim, nós fomos buscar a inspiração para esta primeira década ao cinema sonoro português. Claro que também há a revista, e no cinema sonoro português destacaram-se alguns A Severa, artistas. que foi o primeiro filme sonoro. É verdade. E fomos buscar. Nós vamos abrir o espetáculo... A Canção de Lisboa é de 33. É de 33. Nós vamos abrir o espetáculo com a Aldeia da Roupa Branca do Chianca de Garcia. Exato, na voz, na altura de Beatriz Costa, que o Fernando Pereira e as nossas cantoras convidadas vão interpretar. O Fernando vai ser a própria Beatriz Costa? Não necessariamente. Não, mas a tua voz dá para tudo. Se me permite interromper. Rui, só... podes chegar? Se me permite só. Podemos fazer isto assim em ping-pong. À medida que o Dr. Rui Calderão. Muito obrigado e muito bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, de acordo com a hora que as pessoas estão a ver isto. É conforme a hora e o local em que se encontra e o fuso horário, meus queridos amigos, aqui esta voz radiofónica, não é verdade? E então, mas eu estava aqui a ouvir o Dr. Calderão e de vez em quando apetecia-me ter aqui a colherada também, porque a parte da música diz muito, aqui todo em pulgas. Ora bem, há aqui uma situação que também se passa e que penso que é importante. Em todas as décadas, como foi referido, existem músicas que são icónicas. E, de facto, muitas mais ficaram de fora, senão o espetáculo estava lá até às 9 da manhã, não é? Não é que as pessoas se importassem, porque aquilo é gratuito. É gratuito. Sim, mas pronto, eu não me importava nada de fazer uma maratona, iam fazendo umas sandochas de vez em quando, e nós íamos uma algália, íamos fazendo o xixi, e continuávamos em palco até às 9 da manhã. Fernando, só aqui um parênteses, na grande noite do fado, nos outros tempos, há 50 anos, era isso que acontecia. Era verdade. As pessoas levavam o seu farnel para as 9 da manhã estarem a comer. Eu participei em algumas, felizmente tenho essa memória, até com o Carlos Paredes e com... tenho memórias muito interessantes. Isso era verdade, isto não é mito. Mas só para dar aqui uma pequena nota. Em muitos desses medleys e temas, uma vez que eu tenho duas excelentes cantoras comigo, que é a Cristiana Águas e a Joana Couto. A Cristiana Águas é de Lisboa, é uma fadista que trabalha em Lisboa e faz espetáculos um pouco por todo lado, já trabalhou no estrangeiro, já gravou com o Ney Mato Grosso, já gravou com vários artistas, tem vários discos gravados também. A Joana Couto é mais jovem, está no início de carreira, tem uma voz lindíssima, é do Porto, portanto temos uma senhora que é de Lisboa, outra senhora que é do Porto. Esta questão também penso que é de relevar, porque a ideia era descentralizar, e isso também passou um pouco por escolher os artistas de forma também a incluir. E tu és universal. Eu sou de onde vocês quiserem. E então, qual foi a preocupação? Como elas são, de facto, vozes excelentes e que casam muito bem, harmonizam muito bem, vários desses medleys nós não estamos a fazer imitações, nós estamos a interpretar, muitas vezes, em harmonia vocal, não é? Dando um tom completamente diferente e muito mais, digamos, renovado. Muitas
portanto, Até porque dessas não músicas. presumo que não sejam as músicas por inteiro. Não, são pequenos popurris ou Porque medleys, não como o dá Dr. mesmo Rui Calarrão. para tal, não É é? impossível, isso é impossível. O espetáculo tem uma dinâmica muito, muito interessante. Eu penso que dificilmente alguém vai dizer assim: estou aborrecido. Não, porque o tempo passa tão rápido e está tanta coisa a acontecer. Não vai haver tempo. Não, exatamente. Ou seja, tu tens os artistas a cantar, aquela orquestra magnífica, porque é magnífica, esta banda musical de Friamundo, ela é magnífica, são jovens e outros menos jovens, que têm uma sonoridade incrível. Eu devo dizer que conhecia vagamente a orquestra, já tinha assistido a alguns momentos, enfim, que me passaram pela televisão, ou que me passaram, enfim, no Facebook, enfim, na internet, mas quando presenciei e tive a oportunidade de estar no ensaio com eles, de facto, tem uma sonoridade incrível, são muito, muito bons. Todos nós ficamos muito felizes e obviamente muito também reconfortados com isso, porque dá um conforto a quem canta também, aos músicos e artistas que estão ali à frente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, a minha preocupação aqui e do Dr. Rui Calarrão, a nossa preocupação foi criar um espetáculo que fosse inovador, que fosse criativo, que fosse algo surpreendente. E em algumas músicas eu estou obviamente a sublinhar a voz da personagem, como é o caso do António Variações, é o caso do José Cid e vários outros, e muitos outros, em que eu estou, o Fernando Tordo, o Paulo de Carvalho, em que eu faço questão de fazer o timbre, o registro da pessoa, da figura em si, mas muitos outros eu tiro partido destas duas grandes cantoras que estão comigo e nós fazemos versões das músicas totalmente diferentes. Elas próprias fazem as suas interpretações originais dessas músicas, mantendo obviamente o estilo, o tema, enfim, toda aquilo que Fernando, é peculiar. E não sei se já percebeste que ainda não saímos dos anos 30. Ainda temos 70 anos pela frente. Temos. Não, e eu já estou a preparar os 100 anos do Natal. Portanto, que eu já estou a pensar que o Rui Calarrão ainda vamos fazer a gala dos 100 anos, mas só que em 2035. Mas só que em vez de ser focada nas décadas daquilo que já foi, isso já demos durante 9 décadas, já toda a gente sabe e vai à net, nós vamos dar as décadas para a frente. Então vamos fazer um espetáculo totalmente futurista. Saudades do futuro. Como é que será? Podia ser Saudades do Futuro. É uma ideia que fica no ar, porque eu sou um privilegiado nestas coisas, sabes? O Dr. Rui Calarrão obviamente, é uma personalidade já bastante, até carismática da Fundação Inatel. Qualquer artista que passe pela Fundação é inevitável conhecer o Dr. Rui Calarrão em algum momento do processo, porque ele é uma pessoa que intervém na cultura, na área da cultura, do social, etc. Eu já trabalhei com ele imensas vezes e nestas festividades do Inatel, eu, quando fiz um espetáculo dos 70 anos, que foi no Fórum em Lisboa, eu, por brincadeira, disse, porque estavam lá muitas pessoas, algumas até com alguma idade já, né? E assim, e vocês ainda vão ver aqui o Fernando Pereira daqui a 20 anos com o andarilho. Olha, e cá estou eu. Sem andarilho. Sem andarilho. É importante. Era uma brincadeira, sem andarilho, mas também participei nos tais 80 anos que foram no Terreiro de Paço e recordo-me ter cantado até uma área de ópera, não sei se te recordas, fiz uma charge, uma recordação ali, uma homenagem qualquer, penso que foi ao Tomás Alcaide. Foi também com o Tomás Alcaide. Que também entra neste espetáculo, como é óbvio. O Amor é Cego? Não. Não é o Amor é Cego? Aquela coisa, não, porque eu perguntei o Amor é Cego porque ele cantava Cantava muito bem. No Camões. Então, queres saber uma coisa sobre o Tomás Alcaide? O Tomás Alcaide foi funcionário desta instituição chamada RDP, na altura Emissora Nacional. O Tomás Alcaide era o chefe do Departamento de Intercâmbio Musical, no Calhas 2, na Emissora Nacional Portuguesa, e trabalhava, obviamente, na Emissora 2, e o meu pai era colega dele. O meu pai trabalhava nesta casa, na RDP, antiga Emissora Nacional, era colega e trabalhava junto com o Tomás Alcaide. O tenor Tomás Alcaide, alentejano, de Estremoz, enfim, um homem conhecidíssimo, prestigiadíssimo em toda a Europa e pelo mundo fora, foi talvez o maior tenor português de sempre, tem direito a uma referência no Teatro La Scala de Milão, portanto ele atuou com Maria Callas, com vários outros grandes vultos da música clássica e lírica, e o Tomás Alcaide era muito amigo do meu pai, foi ao casamento dos meus pais, andou comigo ao colo, em pequenino,
E eu já levava com estas, digamos, entre aspas, banhos de música clássica. O meu pai, que trabalhava na emissora 2, levava para casa toda esta estética. Não é? Então eu levei sempre com Mozart e com Puccini, com Rachmaninoff e essas coisas todas. Fazia parte do... Era no meio das Açores das Alentejanas, cantava-se o canto alentejano e também só havia música clássica, pois por que não? E é sempre para mim muito, muito interessante poder, de alguma maneira, homenagear o Tomás Alcaide. Foi uma personalidade que eu conheci pessoalmente. Quer dizer, ele melhor a mim, ele mais a mim, porque eu era muito criança, mas tenho ideia do senhor, tenho fotografias com E ele vai entrar em que década, Fernando? Ele vai entrar na década de 50, 40. Ele Tomás Alcaide. Em 1962. E 62. Exatamente. Nas décadas de 50 e 60. Então vamos para a década de 40. Não, o Tomás Alcaide... Não, vamos para... Já falamos da década de 30. É porque depois não temos tempo. Queremos falar da década. Eu não sabia que isto estava previsto falar das décadas de então, mas era injusto falar numa e não falar na outra. Não, pensávamos a falar dos 90 anos, em geral, uma coisa mais geral, ok. Pronto, já falámos na Beatriz Costa, que vai ser a grande... A figura que Beatriz Costa, a Milu, a Maria Costa, Papoela, a Marita Casimiro. Exatamente, a Marita Casimiro também. E com... Da Maria Papoela? Com a Maria Papoela é onde iremos encerrar o tema com que encerraremos essa década, a primeira década, de 1935 a 45. Depois começa... E depois... acaba a Segunda Guerra Mundial, que é uma data importante também. É muito importante e vamos assinalá-la depois na década seguinte, a década de 45-55. Mas hoje, antes disso, teremos sempre um anúncio comercial de época. Isso é muito engraçado. Eu achei essa ideia do Calarrão, eu aplaudi, porque acho engraçadíssimo. Porque nós todos temos memória muito desses anúncios de antigamente, não é? Estamos a ensinar o conto, enfim, trata as doenças da boca, não sei o quê. Isso é mais para a televisão, porque sim. Candeeiros bem bonitos, modernos, originais. Compre-nos na Rádio Vitória. Não se preocupe mais. Mas é curioso que é exatamente esse anúncio da primeira década que vai entrar da Rádio Vitória. Claro que com algumas imagens para não termos um ecrã apenas sonoro, um ecrã em branco, e em branco passa a expressão, um ecrã sonoro, mas na altura era esse um dos anúncios mais famosos da época. Com certeza que isso também marcou muito a memória das pessoas, para quem as viveu na altura, que hoje são pessoas já com 80 anos, com certeza, ou para aqueles que renovadamente ouvem e periodicamente esses anúncios que marcaram a história da rádio em Portugal, porque a história da rádio é muito importante neste ano de 2025. É verdade. Exatamente. Mas falamos então da segunda década. Claro que nós teremos ao longo deste espetáculo, que tem uma parceria com a Câmara Municipal do Porto, e onde as nossas telas, os nossos ecrãs têm uma parceria também com o Irmar Fer, teremos nesta segunda década e a iniciar o vídeo de abertura de década aquilo que se passou na época com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e que ditaram o fim... Estamos a falar em agosto de 1945. Exatamente. O fim da Segunda Guerra Mundial. Abordaremos a atribuição do Prémio Nobel da Medicina a Egas Muniz e depois vamos falar sobre um dos pontos fortes, digamos assim, da FNAT na altura, que foram os Trões para Trabalhadores. Os Trões para Trabalhadores eram espetáculos que decorriam nas fábricas, que decorriam, por exemplo, aqui em Lisboa, no Liceu Camões, onde os artistas da época davam a cara. Ninguém os conhecia, porque conheciam-nos apenas, ninguém conhecia a sua fisionomia, conheciam apenas a voz. A emissora nacional foi muito importante nesse aspecto, porque gravou e retransmitiu, umas vezes em diferido, outras vezes em direto, justamente esses serões que marcaram antes do início da televisão. Era uma parceria da emissora nacional com a FNAT que realizava essas iniciativas. O Artur Agostinho chegou a apresentar várias desses espetáculos e, portanto, nós vamos retratar. As pessoas, quando chegavam, que tinham na mente e tinham na sua memória a voz, associavam-no com a figura e ficavam
muito contentes com isso. Quem também atuou nesses Horas para Trabalhadores foi Amália Rodrigues. E então, esta década pretende homenagear por inteiro Amália Rodrigues. E teremos... Marcou um bocadinho a seguir ao início da carreira dela. Exatamente. E teremos 3 músicas de Amália, com algumas coreografias que vão surgir, interpretadas por alguns bailarinos das nossas televisões, que são, de alguma forma, eles estão no Porto, mas que são pessoas marcantes nestes domínios, e nos palcos secundários, em conjunto, enquanto Fernando Pereira, a Joana Couto e a Cristiana Águas estão a atuar, eles também dão corpo a algumas das músicas, como sejam Nem às Paredes Confesso, ou Ai Moraria, ou mesmo a Uma Casa Portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem, não é? Pão e vinho, sobre a mesa. Pois, cá está. Este é um dos momentos, por exemplo, em que a Cristiana Águas e a Joana têm, enfim, a oportunidade de surgir na sua individualidade, e plenitude. na sua plenitude, porque existem momentos em que eu vou mais à frente, interpreto os temas e elas depois acompanham, há outros em que eu me afasto e uma delas é... Portanto, todos somos solistas e todos somos protagonistas ali. Portanto, independentemente enfim, da popularidade que cada um de nós possa ter, a ideia é que o espetáculo e as músicas são distribuídas, tudo isto é muito fluente, não é? O espetáculo flui com muita naturalidade e todos têm o seu protagonismo, todos ali são importantes. A própria orquestra tem momentos instrumentais bastante relevantes também. Portanto, houve uma preocupação em que este espetáculo fosse também bastante inclusivo, não é? E mais à frente, quando formos falar de outras décadas mais para a frente, o Dr. Calão vai com certeza... Não, podemos falar agora, 45, 55. 55, onde é que a gente está a 55? Porque são décadas, aliás, todas elas são de grande transformação. Pronto, aqui no 55 temos aqui lá está, um tributo, se quisermos chamar, ao grande Tomás Alcaide e a Tony de Matos. Cá está, uma das vozes, ou vozes que eu poderei de alguma forma recriar, mais com o intuito da imitação, de tentar aproximar o mais possível aos registros, porque o Tony de Matos até é uma das figuras que eu consigo fazer com alguma... nomeadamente o Destino Marca a Hora? Não, nomeadamente só nós dois, sabemos. Claro, quando nos queremos bem. Quando nos queremos... Mas como é que é possível? Tony de Matos, esta música é incontornável, não é? E depois podemos continuar, eu penso que podemos andar por aqui para frente. Temos aqui depois os anos 60, 65, a 75. Calma. São décadas totalmente diferentes. Pois são, claro que são. O chamado nacional cancionismo, para alguns de forma incorretamente referenciada, para outros sim, aí surgiram os chamados os reis e as rainhas da rádio. É verdade. A Simone, a Madalena, o Artur Garcia e o António Calvário. É verdade. E vários outros depois. É verdade. Claro que nesta década de 55 a 65 iremos homenagear os Beatles, que estavam no seu então não é auge. só português. A nível de vídeo, portanto, nós apresentaremos a nível, uma parte em vídeo e uma parte em música ao vivo. Agora, a música ao vivo é apenas portuguesa, claro. Relativamente às homenagens nacionais e internacionais que vamos fazer, porque cada década iniciar-se-á com essa componente, uma componente internacional, nacional e depois mais artística, aí recordaremos a Beatlemania na ocasião. Que marcou, nem chegou a uma década. Começou em 63, se não me engano, 63, sim, e acabou, a década ainda não tinha terminado, acabou em 68, 69, portanto... E também nessa década, portanto, nos anos 60, a 7 de março, surgiu a RTP e as primeiras emissões. Em 57 e depois, mais tarde, com as suas
com os seus espetáculos e suas iniciativas. Esta década foi uma década também bastante marcante para a FNAT, porque a FNAT levava o cinema ambulante a muitos locais onde nunca ninguém tinha apreciado um espetáculo de cinema. E era curioso que, na ocasião, com alguns espetáculos, com alguns filmes de vida selvagem, as pessoas no final do filme iam, e alguns dos elementos que os projecionistas vão-nos relatar isso em vídeo neste espetáculo, iam junto do projecionista ver onde ele guardava os elefantes, as girafas, porque imaginavam que podiam estar lá e que estavam a ser apenas transmitidos para o ecrã. De tal forma era a surpresa e o desconhecimento. Também, e o enriquecimento cultural que estes momentos eram dados. Nesta ocasião, o Teatro da Trindade foi adquirido pela FNAT, em Lisboa, em 1962. Instalou-se aí a Companhia Portuguesa de Ópera, com Serra Formigal como diretor, dar aso a que o próprio Tomás Alcaide pudesse também ter lugar nessa ocasião. E iremos ter de seguida as atuações no próprio palco principal, com aquilo que o Fernando Pereira já referiu, do Tomás Alcaide e também do Tório de Matos, que o Fernando Pereira interpreta de uma maneira que quando não sabemos, e eu que já trabalho, nós que já trabalhamos... É verdade. Há algumas décadas. Não é disto, não era para dizer. Isso não era... Não são há 9 décadas, mas anda para lá caminha, não é? Para lá caminha. Pelo menos metade, uma coisa do género, não é? Há umas 3 ou 4 décadas que já... Eu tinha 20 e tal anos. Mas também não havia necessidade Não havia necessidade de dizer estas não, coisas. Mas podes dizer. Não era. Eu já trabalho com o Calarrão e com o Inatel desde os anos 80, portanto, e nós já nos cruzámos nessa altura. Desde os anos 80. Finais de 80. O nosso primeiro há 40 espetáculo anos. Há 40 anos. Sim. Foi na Feira do Ribatejo em Santarém. É muito provável. Depois fizemos o Chapitão da música, não foi? Fizemos com os Delfins. Com os Delfins eram sempre 2 concertos. Exato. Em dias diferentes, mas era sempre eu e os Delfins, mas em dias diferentes, conforme e percorríamos o país. E fizemos o país todo com o Chapitão. Essa ideia era interessante de voltar não necessariamente comigo e com os Delfins, podem ser fica aqui a dica. Década completamente diferente são as de 65 para 75, pelo meio ao 25 de Abril. Há a mudança total da música portuguesa, a entrada de novos sons, novos valores, novas canções, novos ritmos e novas letras, e realmente aí temos uma mudança que o próprio país e o Inatel sofreram, até pela mudança de nome. Exatamente, deixamos de ser a FNAT e passamos... Porque isso estava muito associado ao Estado Novo. Estava associado ao Estado Novo. Essa transformação talvez se tenha dado muito com aquilo a que designámos por quase que um banho de democracia que foi dado no 1º de maio de 1974. No chamado 1º de maio. No 1º de maio. Deixou de ser, portanto, o estádio da FNAT. Exatamente. Passou a ser estádio da 1º de maio, tal como a ponte Oliveira ou Ponte Salazar passou a ser ponte 25 de Abril, passado poucos dias após a Revolução. E o estádio da FNAT passou a Parque de Jogos 1º de Maio, o parque que, como agora se designa. Eu, curiosamente, estive lá e vi aquele movimento e aquela multidão que entrava no estádio. Nós vamos recordar esse momento. Há 51 anos. Precisamente. Nós vamos recordar esse momento com um antigo trabalhador e dirigente do Parque de Jogos, em que dizia que as pessoas entraram calmamente, entraram também as Forças Armadas, pousaram as suas espingardas naquele canto, e ele aponta para o canto onde pousaram as espingardas, e a GNR não entrou, porque não havia necessidade, dizia este nosso trabalhador. Esta imagem é muito engraçada. Os militares a chegarem e pendurarem a G3 no bengaleiro e dão-lhes uma senha. Exatamente, para ir levantar no final do espetáculo. Vinha cá buscar a sua espingarda. Eu, por acaso, eu não sei se é verdade ou não
que, quando foi no próprio dia 25 de Abril, se é mito ou não, que o Salgueiro Maia, quando veio de Santarém, terá parado uma das suas dos seus tanques num sinal vermelho. Passou, sim, isso aconteceu. Isso é mesmo verdade? Quer dizer, já me foi contado... Ou isso é contado como anedota? Não, já me foi contado por diversas pessoas, por pessoas diferentes, em contextos diferentes, que acharam isto uma coisa extremamente insólita, mas acho que se deu mesmo. Como eu, ou seja, ele era obediente às regras do semáforo. Não foi o Salgueiro Maia que parou. A ideia que eu fiquei foi que... Pelo menos aquela coluna, não é? Ele ia em coluna e ele ia na veitura de comando, que era um jeepzinho daqueles, não recordo o nome daquilo, e o rapaz que eu, na viatura da frente, quando viu o semáforo, parou, tipo, naquela... E ele disse, mas eu paraste por quê? Instintivamente, não é? Instintivamente parou no semáforo. Eu acho delicioso, Eu acho tão delicioso como em São Tomé, quando de uma revolução em São Tomé, o tanque, provavelmente o único que na altura poderiam dispor e que não tinha combustível, foi até a um posto de combustível para encher o depósito, e as pessoas não o deixaram atravessar à frente de todos e ele ficou na fila. É quase tão engraçado como esta situação. À espera de ser abastecido. E então para ir para a sua própria revolução. Mas nós estamos... Já que estamos na revolução, já agora, um fé de ver. Então, e eu que fui ferido e preso pela PI no dia 25 de Abril. Sim, já várias vezes foi referido. O ano passado foste um dos heróis do 25 de Abril. Pois, mas quer dizer, repara, é quase tão insólito como parar no semáforo, não é? Tipo, no dia da revolução, no dia da liberdade, bolas parecia que estava mesmo fora de prazo, quer dizer, já ia... Quer dizer, como é que é possível, não é? Aconteceu, infelizmente, mas é insólito, é quase absurdo. Já agora, só para rematar, acho que é o Dr. Balsemão que conta esta história. No Expresso havia a censura, não é? Tinha que se levar os textos à censura, e no próprio dia 25 de Abril o senhor da censura estava lá à espera que o Dr. Balsemão levasse e lhe entregasse os textos. E o Dr. Balsemão disse: homem, isto agora já é liberdade, já não há censura. E o homem parou: não há censura. Então o que é que eu vou fazer eu aqui? Perdi o emprego. Terá sido o primeiro desempregado do 25 de Abril. Coitado. A função dele era levar os textos à censura. Não havendo censura, tinha perdido o patronato. Claro. A sua função... Não, você não está despedido. A sua função é que foi terminada. Portanto, ele podia ter sido despedido por extinção do cargo, não é verdade? Extinção do cargo, exatamente. Rui, esta década é importante, mas não menos importante que a de 75 para 85. Só uma pergunta. Houve saneamentos na FNAT ou não se chegou a tal? Conta-se que sim, que existiram algumas pessoas que foram afastadas, mas que depois terão sido... Mas compulsivamente, não é? Compulsivamente, mas que pelo menos afastadas do que estavam a fazer. Mas que depois acabaram por ser reintegradas passado pouco tempo. Portanto, não aqueles saneamentos selvagens, como os que na altura foram apelidados. Exato. Então, nessa década de 75 para 85... Cá estamos, foi a ocasião em que foi aprovada a Constituição da República Portuguesa. Vamos falar da morte de Charlie Chaplin, na ocasião. No dia de Natal. No dia de Natal. De 77. E também de um acontecimento marcante já do Inatel Instituto Público, que em 1975 deixamos de ser FNAT e passamos a designar-nos por Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, nessa ocasião. E teremos um dos momentos fortes do Festinatel, com o Festinatel, que eram acontecimentos internacionais e nacionais de cultura, com desfiles na Avenida da Liberdade, com espetáculos no Coliseu, que traziam até nós alguns marcos do folclore internacional e da música portuguesa, que também atuava. Deixaram de fazer isso? O Festinatel teve o seu tempo,
Neste momento temos mantido algumas iniciativas que têm traços muito semelhantes. Provavelmente nós mais tarde acabámos, por exemplo, por fazer no Parque das Nações espetáculos e grandes desfiles. Eu recordo-me de 1000 músicos em desfile. Uma vez chegámos a fazer 1000 músicos em desfile, alguns em... Isso é muita gente, de facto. Muita gente. Tínhamos o Parque das Nações e aquela Alameda dos Oceanos bem cheia. Mas antes ou depois da Expo? Já depois da Expo, não é? Já depois da Expo. Porque antes aquilo que estava a ser obviamente construída era ali outra coisa. A Lisboa era ali outra coisa. Era outra coisa completamente diferente. Mas esta década é importante, 75, 85, porquê? Porque é o chamado nascimento do rock português, ou pelo menos a afirmação em força de valores como o Rui Veloso, o HF, os chutes e pontapés, começou tudo nestes anos. Começou tudo nestes anos, assim como temos algumas das músicas e alguns dos artistas que marcaram muito a década. O José Cid, por exemplo, com A Minha Música, que foi ao Festival da Eurovisão e que também se tornou marcante. Não, quem foi o Grande Amor. A Minha Música não foi. O Grande Amor, sim, exatamente. Foi em 1980 que marcou o início das emissões a cores da RTP. A Minha Música é de facto... Foi concorrente, mas não ganhou o festival. É isso mesmo. Mas tornou-se num dos êxitos mais marcantes e icónicos do Papi Zé Cid. Com certeza. Eu nasci para a música, de facto. Sim, aliás, ele tem muitas de variedíssimos estilos. Sim. É um grande compositor, um grande cantor, está aí para as curvas e já vinha desde do rock sinfónico, do Quarteto 1111, e ele gaba-se, e com alguma razão, de ter sido dos cantores e dos compositores portugueses dos mais censurados, de sempre, até ao 25 de Abril. Uma série de músicas dele foram literalmente proibidas pela censura. E também, na ocasião, ajudou-se com o Amanhã de Manhã, que teremos também em palco. Que também não ganhou. Ganhou foi o Bem Bom. E é curioso como estas músicas que não ganharam depois vieram a tornar-se ainda mais fortes do que aquelas que ganharam, mas isso é natural e é mesmo assim. E a Cinderela do Carlos Paião, que não podia deixar de estar neste espetáculo. É um compositor que não podia deixar de estar. Como também os anos 80, ainda estamos aqui nos anos 80, tivemos aqui, para mim e para todos nós, julgo eu, uma das figuras mais icónicas e marcantes da música portuguesa, o António Variações, que obviamente tem aqui um espaço também. Mas nós há pouco estávamos a falar da década de 70 e passámos por cima aqui de que eu acho que era de referir. Nós vamos ter lá, obviamente, uma referência a Zeca Afonso, ao Fernando Tordo com a sua Tourada, ao próprio Paulo de Carvalho com o Depois do Adeus, portanto, em 74 é a música que marca a saída da Revolução, falámos dela e depois... A primeira senha foi a grande, exatamente, portanto, marca esta situação. E pronto, e agora... Desculpa, voltei atrás, fiz aqui um rewind só para ir buscar isto, mas estamos fizeste marcha atrás, exatamente, estamos na década de... Mas 85, é muito importante não esquecer realmente, Marcos, que de facto passa por nós marcaram as várias décadas tão diferentes entre si da música portuguesa. De 85 para 95, então temos novos grupos, novas vozes e novas formas de interpretar. Aí, Fernando, aí tu já começaste a dar cartas com as tuas 1001 vozes. Sim, cá está. Voltamos sempre àquele incontornável problema que material artístico e musical é tanto que ficamos extremamente condicionados. Mas aqui, nestes anos 90, nós relevamos aqui dois artistas e duas músicas que foram também muito populares. Estamos a falar aqui de um grupo que é o GNR, o Rui Reininho, com a pronúncia do Norte, que até pelas razões geográficas e óbvias onde nós nos encontramos, é um tributo importante. Que ele não cantou sozinho? Que ele canta com uma outra senhora, e eu também vou cantar com neste caso, com uma miúda do Norte, que é a Joana Couto, que vai cantar comigo este dueto. Há um prenúncio de morte. E lá vai estar ela a fazer este... E qual é o segundo nome? O segundo nome, que é um nome que já vem de trás, mas que aqui
transformou talvez um dos seus maiores êxitos, que é um maravilhoso coração, maravilhoso. O nosso querido e saudoso Marco Paulo. Marco Paulo, exatamente. Esta é a década da entrada de Portugal na CEE, a década da popularização da chamada internet. CEE da altura, não é? Chamada CEE na altura. Aliás, havia essa canção, Quero Ver Portugal na CEE. É verdade, tal e qual. Bem conhecida. E é uma década onde vamos recordar um dos eventos já do Inatel, que teve muito a mão de Albino Maria, que era um dos diretores, foi o diretor do Departamento de Desporto da Inatel, que foi a introdução do parapente. Nós tínhamos uma escola de parapente em Linhares da Beira, e inovámos como nós gostamos de fazer, porque uma instituição com 90 anos tem que ir inovando, porque senão teria tendência a morrer. E é dos momentos que temos em cima da mesa. E ao que tudo indica, o Inatel está tudo perto, menos da morte. Sim, não há razões para isso, porque movimentamos muito o desporto amador, movimentamos estes campeonatos de desporto. Muitas vezes a Inatel é conhecida, e a Fundação Inatel é muito conhecida pelo apoio que damos aos séniores. Mas se formos ver bem, grande parte dos nossos associados, nós que temos cerca de 250 mil associados, grande parte dos nossos associados são jovens, porque participam nos campeonatos de futebol, de basquetebol. Os nossos campeonatos serão, por certo, quase tão fortes como os campeonatos das federações das modalidades, só que em desporto amador. E isso também iremos dar conta nessa ocasião. Década de 1995 a 2005 ou 2000? Sim, 2005. 2005. Essa década é a década forte do turismo sénior. A Fundação Inatel tinha um programa de turismo sénior que o governo da altura tinha dado à Fundação para o fazer. Eu até me recordo de uma vez o presidente da ocasião, o Dr. Luís Paulo Garcia Espalha, nos disse para... Vamos avançar com o programa, e convidou-me para dirigir o programa na ocasião, e é um programa que construímos durante vários anos com 700 mil participantes. É muito participante e tinha uma particularidade muito curiosa. Era feito de acordo com o rendimento das pessoas. As pessoas pagavam de acordo com o que ganhavam, que em turismo é algo que não acontece muito. Bem, não, vão perguntar às agências de turismo e não estão para aí viradas. Isto é Estado Social em Estado puro. É Estado puro. Permite-me também o plionasmo, mas é isso. Nesta década vamos marcar... Olha, vamos fazer um pouco o que fizemos com a Amália. Ou seja, vamos dedicar uma década a uma grande figura da música portuguesa. É verdade. Que na realidade merece bastante, que é o Rui Veloso. Com um homem do Norte também. Um homem do Norte, com a Paixão, o Lado Lunar, e terminamos com... Chico Fininho. Que realmente deu o estouro, foi o primeiro grande estouro do rock português. Na altura não se ouvia outra coisa sem ser o Chico Fininho. Tu deves ter, se calhar, sabido que foi feito um filme com o Vítor Norte com essa figura. Um filme quase clandestino. Mas foi. Sim, eu recordo disso. Eu acho que vi isso. Ele hoje não está muito contente com o resultado, mas pronto. Mas foi feito, o Chico Fininho foi feito. Ainda estamos na penúltima década, 2005, 2015. É verdade, porque antes desta penúltima década nós temos um anúncio comercial muito icónico e muito famoso, o Toxim do Alentejano. É verdade. Porquê? Porque marca a entrada dos telemóveis, da era dos telemóveis. Ele, junto das suas ovelhas, quando o telefone toca, diz às ovelhas, é para mim. E portanto é esse anúncio comercial que não podíamos deixar de apresentar. É da Telecel. É da Telecel. Que, aliás, depois mudou o próprio personagem, mudou de sexo. Exatamente. Era um homem e agora é homem. Eu ia justamente dizer que 2 décadas depois, ou uma década depois, já não é
um senhor a fazer esse anúncio é uma senhora. Portanto, ou seja, foi o personagem que mudou. Mas é muito interessante. O que é que temos aqui musicalmente, meu caro? Explica lá, Rui Calarrão. Esta década... Década de 2005, 2015. Temos aqui duas coisas, duas figuras também muitíssimo interessantes e dois temas que marcaram muito também o imaginário e, enfim, o repertório da música portuguesa da época, desta década. A Vânia Fernandes, pela Senhora do Mar, que foi representante de Portugal na Eurovisão, e o António Zambujo. E o nosso António Zambujo, com a pica de 7. Que começou com o musical Amália, do Filipe Laféria. É muito provável, sim. Na altura não se chamava António Zambujo, chamava-se António José Zambujo. Era o Tosé Zambujo. Não era Zambujo, era Zambujo. Zambujo, exatamente. Vânia Fernandes, da Madeira, que está na Madeira e que nós curiosamente pedimos a vários artistas e vários elementos da sociedade portuguesa que se queriam dar os parabéns à Fundação para serem apresentados antes do espetáculo começar. Nós começaremos pelas 21h55 com um vídeo dos parabéns à Fundação, onde teremos o Hermano José, a Rosa Mota, o Rui de Carvalho, e a Vânia Fernandes enviou-nos um vídeo que conta a história que ela teve também com a própria Fundação, porque também trabalhou connosco e nesse vídeo dá conta Mas não disso. vamos ser spoilers e explicar tudo, portanto apenas fica aqui o teaserzinho. Última década, também não menos importante que todas as demais, 2015 e 2025, para completar os 90 anos. O enquadramento histórico faz o Rui Calarrão. E depois a parte musical... o Fernando Pereira. É a década onde Portugal venceu pela primeira vez o Campeonato Europeu de Futebol. E ganhamos pela primeira vez o Festival da Eurovisão. Também tínhamos de assinalar esses dois momentos. E vamos assinalá-los. Mas claro que um outro momento não tão positivo, a pandemia da Covid-19, também tem que ser de alguma forma marcada nesta Nem década. tudo é felicidade, não é Não verdade? em música, obviamente. Estamos a falar deste... Mas olha, que houve muito bom artista que hoje dá cartas, que nasceu justamente da pandemia e das redes sociais e dos YouTubes e das internets. É verdade. Muito bem. E musicalmente? Em musical temos aqui o nosso Salvador Sobral, não é? Amar pelos dois, porque é um tema, obviamente, incontornável. Tu cantas pelos quê? Pelos dois? Não, neste caso é os três. Nós fazemos isto mesmo. O tema é O Amar Salvador, pelos dois. a Luísa, Fernando Pereira e a Cristiana Águas e a Joana. A Joana Couto. Fazemos isto numa distribuição, por acaso um tema que nós estamos a preparar este tema com uma muito interessante harmonia vocal. Vai ser uma versão totalmente diferente daquela que as pessoas conhecem ou conheceram no festival. Mas pelo menos a letra conhecem, vão todos seguramente acompanhar. Obviamente. E a Bárbara Tinoco, que é uma jovem... Enfim, é para fechar com chave de ouro? Ainda não vamos fechar com ela. Ainda não foi. Ainda temos depois uma apoteose final, onde vamos dar... Mas a Bárbara Tinoco faz parte desta década. Antes dela dizer que sim, não é um tema que isto relata uma história de dois jovens amantes, namorados, enfim, que têm aqui uma história para contar. E essa história vai ser contada pelas nossas queridas Joana, Cristiana e Fernando também. E depois temos a apoteose. Queres falar da apoteose? Sim. Uma apoteose. Porque... Chamaríamos divas, não é? As divas portuguesas. Quer dizer, no fundo isto acaba por ser, se me permitem, nós vamos buscar dois temas de duas grandes divas da música portuguesa que nós poderemos ainda hoje considerar duas vozes absolutamente incontornáveis. E estamos a falar de Dulce Pontes e de Marisa, não é? E aqui, e tantas outras que ficaram de fora. E tantas outras que ficaram, mas se formos buscar divas, temos aqui imensas. Olha, a começar pela nossa comum amiga Ana Laíns, que é uma voz absolutamente incrível, é uma pessoa, de facto, eu acho notável. E pela Simone, que ainda não se falou dela. Falou-se, a desfolhada vai desfolhada, aparecer, sim, também. Lá atrás. Claro, a esse nível temos... Então, eu estou a falar desta época agora mais recente, portanto, dos tempos que correm hoje em dia, enfim... que ainda estão no ativo, digamos. Que estão no ativo, digamos assim. Portanto, temos aqui duas referências que nos parecem bastante interessantes, sendo que, neste caso, o Gente da Minha Terra e o Amor a Portugal, eu acho que seria absolutamente
indispensável que fechássemos esta grande gala, este grande musical dos 90 Estes 90 anos. preparando o grande final que o Rui Carrão ainda vai explicar a seguir, porque depois tem aqui um bombom, mas que o amor a Portugal, temos que acabar com o amor a Portugal. E aqui sou eu e as nossas duas outras cantoras interpretando isto a várias vozes e fazendo uma interpretação nossa destes dois temas, homenageando estas duas grandes divas, mas sobretudo O amor a Portugal interpretando. não é do Ennio Morricone? É exatamente, era aí que eu ia chegar. Gala Multimédia, Inatel 90 anos, o musical fecha como, Paulo? Rui? Vai fechar com um espetáculo de videomapping com som e luz e um vídeo relacionado com o futuro da Fundação Inatel. O que vamos fazer no Portanto, futuro? já estão a antecipar os 100 anos da Fundação. E até talvez mais além, com este vídeo de ida ao fundo do mar, de viagens intergalácticas. Portanto, de alguma forma, algo que esperamos que a Fundação Inatel vá fazer no futuro. E que não vá ao fundo, naturalmente. Se deixe antever e bons auspícios. Com certeza, e seguramente esta sexta-feira, dia 13, há de ser tudo menos azarenta e, sobretudo, para o Inatel, que, recordo, completa este ano 90 anos, vai comemorá-los da melhor maneira com este musical. Começa às 21h55. Com o vídeo dos parabéns, às 22h, com o espetáculo propriamente Arranca, tem mais ou menos 2 horas? Não, o espetáculo é um espetáculo que tem 65 minutos. Não quisemos avançar para tempos longos, muito longos, porque... Mas se calhar vai deixar água na boca para quem for à Cordoaria do Porto. Recordo, a entrada é livre. Parabéns, venham no mínimo mais 90. Já não estaremos, nenhum dos três estará cá, mas este vídeo sim, para a internet e para a eternidade. E este momento fica a marcar também os 90 anos do Inatel, a quem aproveito para dar os parabéns pelo magnífico trabalho que tem feito aos seus trabalhadores, aos seus sócios, nunca esquecer a sua direção, e esperemos que daqui a 10 anos, se tudo correr bem, possamos, se não comemorar, pelo menos assistir ao centenário do Inatel, 100 anos desta fundação que começou em 1935. Meus senhores, muito obrigado, Fernando Pereira, e também ao Rui Carrão, e até à próxima. Até à próxima, obrigado. Obrigado.